Eu estou olhando aqui. Foi, agora? Agora foi. Vamos retomar aqui. Nós começamos, né, ver as espécies de ação penal. Então, a ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada e a privada, né? Você, na verdade, tem dois grandes tipos de ação penal: a pública e a privada. A pública ela pode ser incondicionada, quando a lei não diz nada a respeito daquele crime, você já deduz a regra. A regra é incondicionada. Incondicionada, o detentor da ação penal é o Ministério Público. Poderia botar aqui embaixo MP. Condicionada, aí você tem a necessidade da representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Representação do ofendido são nos crimes, né, que há necessidade de uma movimentação aí da vítima. Na requisição do ministro da Justiça é nos casos em que envolve, né, a honra do presidente da República. Nesse caso aqui, você tem um prazo de 6 meses, nesse aqui não tem prazo. E aí temos a ação privada, que a gente vai começar hoje, que ela pode ser exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Essa aqui eu botei em amarelo, porque essa daqui é o invertido dessa, né? Essa aqui, esse cara só pode agir depois desses dois fazerem o movimento. Essa subsidiária da pública só pode agir se esse cara aqui, o MP, fizer algum movimento. Não fizer o movimento, aliás. Não fizer. Se ele não fizer, no prazo, eu dou continuidade privadamente. Então, já tinha visto a ação penal pública incondicionada, que é a regra do direito brasileiro, né? Não falou nada. Deixa eu colocar aqui. Não falou nada é a regra. Então, alguns princípios reais da ação penal pública incondicionada é obrigatoriedade, né? Havendo visto que autoriza e prova de materialidade de delito, o Ministério Público deve oferecer, pois não pode dispor da ação penal. Atualmente, agora pode ser excepcionalizada, né, pela previsão da transação penal, que é no caso do juizado especial, né, o chama de GCRIM, juizado especial criminal, e agora na própria lei, né, anticrime tem um acordo de não persecução penal. Então, tem duas formas dela não se efetivar a ação penal, né? O MP não efetiva, não faz o procedimento. Indisponibilidade, uma vez ajuizada a ação penal, o MP não pode desistir, voltar atrás. Oficialidade, a ação penal pública será ajuizada por um órgão oficial. Divisibilidade, havendo mais de infrator, pode o MP ajuizar a demanda em face de alguns deles, reservando para outros ajustamento posterior. Né? O que mais? Qual o prazo? Em regra, 5 dias, no caso do indiciado preso. Lembrando que lá no inquérito é 10, né? Então, 10 mais 5 vai dar 15, até ser processado, né? Até ter ação penal. E 15 no caso do indiciado solto. Então, seria 30 do inquérito, mais 15 aqui do Ministério Público, daria 15. Oferecimento em momento posterior não implica a nulidade da denúncia, é o mesmo prazo lá do inquérito, né? Eu tenho prazo de 30 dias para o inquérito, mas se eu não conseguir concluir, é um prazo impróprio. Aqui eu tenho aquele mesmo prazo. Recebi o inquérito, quer dizer, mesmo prazo que eu estou falando assim, em termos de tempo próprio. Recebi o inquérito, eu tenho, né, a possibilidade de 5 dias, que está previsto na lei, ou 15 dias se o réu solto. Mas se não acontecer nada, não tem nenhum prejuízo, né? Se eu não fizer nada no prazo. Mas, para efeito de prova, é importante, porque o cara gosta de cobrar os prazos. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido e à requisição do Ministério Público, né? Essa penal pública, em alguns casos especiais, na verdade, é condição de procedibilidade, ou seja, o Ministério Público só pode proceder se a vítima não procedeu, o Ministério Público não pode fazer nada, somente será condicionada se a lei expressamente dispuser, ou seja, tem que estar escrito na lei, representação da vítima. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Se a vítima não... vamos lá. Deixa eu botar aqui. Tratando-se de condição imprescindível nos termos do artigo 24, devendo ser oferecida pela vítima ou seu representante legal, se incapaz, no prazo de 6 meses. Isso aqui sempre é pegadinha, né? Contando da data que a vítima veio a saber quem é o autor do delito. Passado esse prazo, a vítima decai do direito, o que gera a extinção da punibilidade. Passou os 6 meses, gera extinção de punibilidade. Vou botar aqui, né?
Tem que grifar aqui, não grifou. Em caso de morte, o direito passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem. A representação admite retratação somente até oferecimento, né? Vai lá, denunciou. Não, não, não quero não. E aí você vai lá e se retrata. Não, 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 não quero não. Aí depois, não, agora quero de novo. Então não tem problema nenhum. Aqui pode ter algum tipo de coação, né? Alguma tipo ali de coisa. O Ministério tem que ter outros tópicos relevantes. Vamos pular para a gente conseguir entrar em causa de novo. A questão do Ministério da Justiça, que tem que contar uma ordem do presidente da República. Diferente do que ocorre com a representação, não há prazo decadencial, ou seja, não tem esse prazo de 6 meses. A maioria da doutrina entende que não cabe retratação dessa requisição, ou seja, não pode o Ministério da Justiça dizer, não, não, não vou mais processar, porque eu acho que o que ele falou na internet, né, no Instagram, no YouTube, não afeta, não, aí já é. Não afeta a honra do presidente, não. Agora vamos às 3 últimas que faltam, né, que é a privada. Então, tem a ação penal privada exclusiva, é a modalidade da ação penal privada clássica. É aquela na qual a lei entende que o interesse na persecução penal e punição do infrator é mais do ofendido do que da sociedade. Então, ou seja, ainda que, né, o inquérito seja feito na polícia, quem vai depois processar é o próprio ofendido. Aí vai ter que contratar um advogado. Ah, não tem dinheiro para advogado. Defensoria Pública. Então, é o caso exclusivo da vítima, que vai movimentar o judiciário. Alguns princípios que regem a ação penal privada. Oportunidade. Diferentemente do que ocorre com relação à ação penal pública, que é obrigatória para o MP, na ação penal privada compete ao ofendido ou aos demais legitimados proceder à análise da conveniência do ajuizamento da ação. O ofendido não está obrigado a ajuizar a ação penal privada. Ou seja, se lembra lá que na ação penal pública incondicionada ela é indisponível, só é disponível no caso de juizado especial ou no caso agora da transação penal, mas ele aqui, ó. Ela aqui, ó. Havendo indícios de autoria e prova de materialidade, o membro do MP ele deve oferecer, ele não pode dispor. Ele não pode dispor. Se tem a materialidade e tem autoria, eu não posso arquivar o inquérito, ele tem que fazer ação penal. No caso da ação penal privada exclusiva, eu posso ter encontrado o autor, tem o crime, e eu posso, né, perdoar a pessoa e nem entrar com ação penal. Ou seja, ela é disponível, disponibilidade. Também de maneira diversa do que ocorre na ação penal pública, aqui o titular da ação penal ofendido pode desistir da ação penal proposta. Lá na pública incondicionada, ele não pode desistir. Depois que ele colocou para jogo, mas aí o promotor pode ter, como é que fala? Ele tem a autonomia funcional, né? Independência funcional. Dizer, não, não, mas eu não quero. Né? Mas eu, como eu tenho independência funcional, vou pedir para sair do processo. O promotor-geral de justiça, né? O procurador-geral de justiça, vai designar outro. Mas não vai parar mais o processo. Se o procurador-geral de justiça não quiser, o próprio juiz vai mandar, vai fazer ad hoc alguém para fazer a função do Ministério Público. Bem difícil, né? O procurador vai mandar outro, mas não pode parar. O procurador tem segurança também? Tem concurso, Porque né? assim, não, Tem concurso para a área segurança policial, tem, Ministério Público. Quando do, abre do, concurso para o MP, tem vaga para. É igual não, igual na Polícia Legislativa, tem vaga específica para a área policial. entendi, porque esses caras Mas vão lá ser ele não muito chama. ameaçados, né, Na também, se o cara verdade, se dá não com é. quadrilha Lá não organizada. chama área policial, chama técnico de segurança. É nível médio. Não sei se vai mudar, mas é técnico de segurança. E é igual o concurso de polícia, não? Tem que fazer exame físico, exame médico, antes mesmo de entrar. Tem que comprovar lá todas as rigidez física e tal, essas coisas todas. O Ministério Público tem, já vi. Chama de segurança. Eles não fazem, não é segurança assim, de ficar na porta, que nem a Polícia Legislativa. Não é a Polícia Legislativa fica, né? É assim, por exemplo, vai no Acompanhamento. tribunal.
Acompanhar assim, não é só segurança das pessoas, segurança do prédio, mas não ficar ali na portaria. É tipo assim, vai ter uma audiência lá dentro do Ministério Público com um bandido, aí acompanha o cara algemado, armado, lá dentro ele anda armado. Tribunal de Justiça também, não é só. Normalmente o Tribunal de Justiça tem também o pessoal da área de segurança, mas normalmente eles requisitam muito o pessoal da Polícia Militar, né? Também. No Tribunal de Justiça tem muita gente da Polícia Militar lá dentro. Mas no caso do Ministério Público tem carreira. Assim, ele é técnico, né? Pessoa técnica. Entendi. Indivisibilidade. Mas quando é muito, muito complicado, o cara solicita segurança. Porque o cara tem aquele cara lá que vai buscar ele todo dia em casa e tal, no carro, né? Que é a segurança normal do dia a dia. Mas se o cara for ameaçado, aí ele pede. Que aí tem a galera específica da Polícia Militar, da Polícia Civil, que só está acostumada a proteger esse tipo de situação, né? Pessoas que são, como é que a gente chama? Treinadas para isso? Na verdade, ameaçadas, né? Tem uma equipe só para tratar de ameaça. Então, se tu digitar no YouTube, aí tu vai ver vários casos em que o promotor anda com o pessoal já certo dele, né? Que é Colete cedido. armado. Colete, sabe como fugir, sabe como, né? Tem muito cenário aí. Tinha juiz aí, teve um juiz que passou anos aí sendo o juiz Odilon. Ele que prendeu o Beira-Mar. Ele ficou anos aí andando com segurança armada. Parece que agora ele vai se aposentar e vai para fora do Brasil. Já até aposentou. Que a Polícia Federal não vai manter a segurança dele. Já que ele se E não é inteligente aposentou. ficar aqui no Brasil assim, não, né? É. Uma facção grande da comércio. Indivisibilidade. Outra característica diversa é a impossibilidade de se fracionar o exercício da ação penal em relação aos infratores. Você lembra que lá pode, né? Tudo, você vê que a privada exclusiva é totalmente diversa à pública incondicionada, né? Aqui Entendi. eu Lá posso, não pode separar os aqui réus, eu vamos dizer posso, assim. aqui eu posso, aqui eu Mas, posso, eu posso ajuizar contra um e deixar outros para depois para colher mais elementos de informação. No caso da pública, da privada exclusiva, eu não posso, tá vendo? É impossibilidade de fracionar o exercício da ação penal privada em relação aos infratores. O ofendido não é obrigado a ajuizar a queixa, mas, se fizer, deve ajuizar a queixa em face de todos os agentes que cometeram o crime, sob pena de se caracterizar a renúncia em relação àqueles que não foram incluídos no polo passivo da ação. Ou seja, eu não posso depois, que nem o Ministério Público faz, não? Manda dois, eu vou deixar esses dois, vou mandar fazer novas diligências, depois eu mando. No caso da privada exclusiva, não. Sou obrigado a mandar contra todos né, os autores. Assim, considerando que houve a renúncia ao direito de queixa em relação a alguns dos criminosos, o benefício estenderá também aos agentes que foram acionados judicialmente, por força do artigo 48 e 49 do Código Penal. O prazo para ajuizamento da ação penal privada, ou a queixa, né, na verdade, queixa, é decadencial de 6 meses. É igual aquela que, mediante representação, né? Começa a fluir da data que o ofendido tomou ciência de quem foi o autor do delito. Mesma coisa da outra. Então, a queixa pode ser oferecida pessoalmente ou por procurador, desde que se trate de procuração com poderes especiais, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Caso o ofendido venha a falecer, poderão ajuizar a ação cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se, meu Deus, CAD. igual lá em cima, né? Vamos ver lá em Cônjuge cima. ascendente. Lá em cima era. Só que ele Acho que não colocou essa cônjuge, minúscula. ascendente, descendente e irmão, certo? Só. Ele não botou o mnemônico. Importante ressaltar que deve ser respeitada esta ordem, ou seja, se aparecer mais de uma pessoa para exercer o direito de queixa, deverá ter preferência primeiramente o cônjuge, depois os ascendentes e por aí vai. Artigo 36 do Código de Processo Penal. Essas mesmas pessoas também têm legitimidade para dar seguimento à ação penal. Ou seja, caso ofendido ajuize a queixa e posteriormente venha a falecer. Quando começa a ocorrer o prazo para estes legitimados? Quer dizer, o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. Prazo, neste caso, se for ajuizada a ação penal, possui 60 dias para prosseguir na ação de sucessão processual, sob pena de perepção. Lembra que a gente estudou isso? Perepção? Em perepção, Percepção é prescrição.
Tá, Aí, peraí. relembra aí. Prescrição tá relativo ao tempo. Aham, Prescrição é quando você deixa de ir, né? aham. Aí ele chega uma data, no caso 60 dias, ele já Não, aí não não, tem. aí é perepção. Não lembro, Você lembra então. que a gente leu? A gente leu perepção, Foram 3, né? prescrição e preclusão, certo? A prescrição é você deixar de fazer uma coisa, né? Deixar de fazer uma coisa. A partir do momento que você deixou de fazer aquela coisa, você não pode mais. Eu falando genericamente só para você entender coisa, Sim. mas na verdade é um ato processual. Você deixou de fazer um ato processual ou deixou de iniciar o processo, você não pode mais fazer esse processo, entendeu? Você perdeu a pretensão punitiva contra a pessoa, entendeu? Você E tá perdeu a relativo a tempo, possibilidade de né? processar ela. Prescrição. Isso, é com tempo. Todos eles são tempo, né, em tese. Aqui também tem um tempo. Perepção é que você tem que fazer um ato no processo, você tem que movimentar o processo. Se você não movimentar o processo, é o mesmo efeito da prescrição. Você não pode mais movimentar o processo, entendeu? Você na verdade, perdeu o direito, né, de movimentar o processo. E não está prescrito o processo, ele deixou o direito de movimentar. Perdeu o direito. O juiz vai resolver o processo sem resolução do mérito. A pessoa não está livre. De repente, você pode ajuizar novamente a ação, né, por outros meios, fazer alguma forma. Mas você não pode mais nessa ação fazer alguma coisa. A preclusão é você, na ação, perder um procedimento. Você não vai mais poder fazer aquele procedimento, mas você vai continuar o processo, entendeu? Na prescrição, você não pode nem processar. Na percepção, você fez com que o processo acabasse. Na preclusão, você fez que um procedimento acabasse. Né? A prescrição normalmente ocorre antes, às vezes, de você ajuizar a ação, entendeu? Você vai ajuizar a ação, não, já está prescrita. Já é. Foi 8 Normalmente, meses atrás. e aí já Aí, prescreveu. E a prescrição ela pode ser arguida em qualquer momento. Lá no inquérito, lá no processo, na apelação, no recurso, você não prescreveu. E também tem um processo, ele prescreve ao longo do tempo, ele tem que ter um prazo. Se o crime é, sei lá, 2 anos, o processo não pode ficar rolando 5 anos. Você não prescreve o crime, né? mas Ele tem pode ficar crimes que são preso. imprescritíveis, né? Imprescritíveis. Imprescritíveis. Aí são chamados crimes hediondos, né? Eles são imprescritíveis. Aí tem que ler a lei de crimes hediondos. São vários. Vamos lá. Se ainda não foi ajuizada a ação penal, o prazo começa a correr a partir do óbito do ofendido, exceto se ainda não se sabia nesse momento quem era o provável infrator. Aqui. No caso de já ter iniciado o prazo decadencial de 6 meses com a morte do ofendido, esse prazo recomeça do zero. Não. Os sucessores, nesse caso, terão como prazo aquele que faltava para o ofendido. Exemplo, se havia transcorrido 4 meses do prazo, os sucessores terão apenas 2 meses para ajuizar a ação penal. Ou seja, antes de morrer, o cara já sabia quem era o autor do crime. Já começa a percorrer o prazo. Se ele morreu, continua. Por exemplo, ele sofreu uma tentativa de homicídio, ele está no hospital, aí tem 3 meses. E ali a família sabe, ele sabe, mas não fizeram nenhuma denúncia. Então ele tem mais 3 meses. Se não tiver 3 meses, já é. Sim. Tá. O exemplo está certo, só o crime que está errado. Entendi. O homicídio é ação Pode ser penal incondicionada. incondicionada. Pode ser uma coisa. Calúnia. Calúnia, pronto. Tem que ser o mais clássico. O cara foi caluniado, ficou nervoso, bateu a cabeça, teve um AVC. Pode acontecer, né? O cara vai levantar uma calúnia, a pessoa é velha, fica nervosa ali, infarta. 2, renúncia, perdão e percepção. O ofendido pode renunciar ao direito de ajuizar a ação penal, queixa. Se o fizer somente a um dos infratores, a todos estenderá, com a força do artigo 49 do Código de Processo Penal. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. A renúncia só pode ocorrer antes do ajuizamento da demanda e pode ser expressa ou tácita. A renúncia expressa é aquela Desculpa, na irmão. qual... Oi.
Eu esqueci o significado de tácita. Tácita é, tipo, Atinge os sem outros, falar nada. sem falar nada. Tácitamente. Tácito Ah, é, é. você não E tinha, fala. tinha uma, como é que é? Você ganhava nacionalidade antigamente no Brasil de forma tácita também, né? Aham. Antigamente, né? É por isso que Então, eu... então, tácito é quando você não faz nada. Por exemplo, e tem, como você vai ver também muito no direito civil, tem logo no início do direito civil, tem além de introdução às normas ao direito brasileiro, INDB. Lá você tem várias coisas que eles falam em tácito. Não, toda vez que eles falam tácito é porque não falou nada. É tipo assim, revogação tácita. É porque a lei não falou que a outra lei foi revogada, mas como ela trata integralmente daquele assunto, já foi revogado o assunto. Foi revogada a lei anterior. Então, foi uma revogação tácita. Entendeu? Então, a lei de introdução à norma de direito brasileiro trata muito disso. Revogação tácita, derrogação tácita. É uma parte da lei que você não falou nada, mas aquela parte da lei está revogada. Por quê? Aí lá você vai ter que estudar derrogação e abrrogação. Derrogação é uma parte da lei que foi revogada tacitamente. Por quê? Porque uma lei posterior tratou daquele assunto. Mas esqueceu de dizer que aquele artigo está revogado. Aí é uma abrrogação, ou seja, absoluta, abrogou tudo. A lei não falou tudo. Não falou que aquela lei toda estava revogada, mas quando você vai ler a lei posterior, a lei nova, ela trata tudo sobre aqueles assuntos. Então, lei nova revoga a lei anterior. Mas ela não falou que revogou, mas tacitamente revoga. É o tácito, ela não falou. Porque normalmente a lei no final vem, revoga-se. Implicitamente a gente já Uhum. entende, né? Então, na lei, se você pegar as leis no plano, vai ver lá no final, revoga-se. Tem lá, lei tal, artigo tal da lei tal, mas às vezes pode ocorrer. Né? A renúncia expressa, ele vai explicar aqui, ó, a renúncia expressa é aquela na qual o querelante expressamente informa que não pretende ajuizar a queixa-crime contra o infrator. Já a renúncia tácita ocorre quando há a prática de ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Exemplo, convidar o infrator uma semana após o crime para padrinho de casamento. Ou seja, tacitamente já foi perdoado. Após o juizamento da demanda, o que poderá ocorrer é o perdão do ofendido. Ou seja, você já ajuizou, já entrou lá no juizado especial, no GCRIM. A semelhança do que ocorre com a renúncia ao direito de queixa também pode ser expressa ou tácita. Pode ser judicial, processual, ou seja, pode ser processual, quando ofendido, quando oferecido pelo querelante dentro do processo, ou seja, já iniciou o processo, já não é mais a fase de queixa lá do inquérito, é o processo. Você vai lá e, ó, tacitamente não quero continuar o processo. Desculpa, tacitamente não, expressamente, não quero oferecer o processo. E extraprocessual. Extraprocessual é o quê? Quando o querelante oferece perdão fora do processo, não faz de manifestação processual. Diferente da renúncia, que é ato unilateral, não depende de aceitação, perdão, o ato é bilateral, ou seja, deve ser aceito pelo querelado para que produza seus efeitos. Ou seja, quando já tem o processo, o querelado, que é a pessoa, o autor do crime, ele precisa aceitar o perdão. Senão, não, quero que continue o processo. Mas O por autor do quê? crime ou o cara que foi passivo do crime? Não, o autor. Ele precisa aceitar o perdão. Mas como é que ele vai aceitar perdão se foi ele que cometeu o crime? Não, mas o outro quer perdoar ele, mas ele precisa aceitar o perdão para acabar o É, processo. Porque às vezes imagina. você como autor, você quer provar que na realidade que o processo vai ter o contraditório e a ampla defesa. Você quer ir até o final para mostrar que na realidade o cara estava falando besteira, entendeu? Para mostrar não fiz nada disso não. Você quer provar a sua inocência, porque se você for perdoado, em tese, você não provou sua inocência. Não teve uma decisão judicial dizendo, não, você estava certo. Esse cara, né, na verdade, mentiu. Pode ter mentido, pode ter começado o processo com provas falsas, provas ilegais, com várias outras situações. E chega no Eu final, achei você vai ser estranho, por isso que eu absolvido. tava perguntando aqui, entendeu? Uhum. Mas eu tinha entendido, mano. E, caraca, será que é isso mesmo? Não, a não ser que o cara, porque a não ser que o cara realmente tenha feito, dizer, não, melhor parar por aqui porque foi eu mesmo que fiz. Mas às vezes pode ter não sido você, né?
E você, não, agora eu quero que vá até o final o processo, quero provar, né, que eu sou inocente. Entendi, entendi. Que Realmente, se você eu não tinha aceitar, olhado por esse lado, não. se você Legal. aceitar o perdão, você não é inocente. Simplesmente não Não tá teve provando uma nada. decisão do juiz. Entendi. Que acontece, tem gente que fala um bocado de coisa, né? Já vi casos aí, tem até casos aí na internet, que o cara vai lá, não sei o quê, eu fui absolvido dos processos. Não, aí tu vai ver o processo, não foi absolvido. O processo estava prescrito, isso não quer dizer que ele não fez a ação. Só que para quem é leigo, né? Para quem é leigo, acha, não, tá, ele falou que foi absolvido do processo, ele é um cara ficha limpa, não sei o quê. Cara, não foi absolvido. É que a justiça demorou tanto que prescreveu. E aí, infelizmente, o juiz tem que. Infelizmente, não vai punir o cara mais, já É, prescreveu. Mas o cara enche a boca, político, essas coisas. Não, eu fui absolvido de todos os processos. Que nada, pagou um advogado para ficar recorrendo. Recorre daqui, recorre de lá, recorre daqui, recorre dali, o negócio prescreve. Mas absolvidos, eu não fiz aquela conduta, eu não roubei, não fiz aquilo, não, mentira. Você não foi absolvido. O seu processo prescreveu. Mas aí, para te explicar para a população e tal, aí se tu for de debater com o cara, então me manda me punir. Claro, não tem como punir, né? Mas, porque na verdade, sim, o que está no foco de você em relação à pessoa, pelo menos assim, no que diz respeito, quando ele fala isso na imprensa, não estou falando de ninguém específico, estou falando genericamente que eu já vi. Quando ele fala isso na imprensa, é como se ele estivesse dizendo para as pessoas confiarem nele que ele não fez aquela conduta. Que, na verdade, é mentira. Ele fez a conduta. eu sou Só não foi inocente, né? punido, só não foi punido porque o negócio prescreveu. Ele não foi absolvido. Ou seja, os fatos realmente aconteceram. Existe prova de materialidade e autoria. O problema é que nós temos um sistema judicial, criminal, persecução penal, que deixou prescrever. Mas aí o cara passa de uma, né? De um bom moço. Na verdade, não deveria confiar de novo naquela pessoa, não deveria votar Entendi. novamente naquela pessoa. Vamos lá. Assim, uma vez oferecido perdão, o querelado será intimado para, em 3 dias, dizer se aceita o perdão, valendo-se do silêncio como aceitação. Se você não falar nada, está perdoado. Todavia, é importante ressaltar que, em Quem razão cala do. consente, Aqui é. Todavia, é importante ressaltar que, em razão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, o perdão oferecido a um dos infratores se estende aos demais, né? Ou assim como ele, se ele processar um, ele tem que processar todo mundo. Se ele perdoar um, tem que perdoar todo mundo, né? Ele não pode entendi. deixar ninguém de fora da ação. Porém, se algum deles recusar, isso não prejudica o direito dos demais. Cada réu pode aceitar ou recusar o perdão. Nesse caso, cada réu pode, não, ele me perdoou todo mundo, então eu quero ser perdoado. Não, eu quero ir até o final, provar que não foi eu. Aí esse cara vai, continua o processo contra ele. Na ação penal privada, pode ocorrer, acabar só até aqui, ação penal exclusiva. Já deu horário aqui. Na ação penal privada pode ocorrer ainda perepção. De novo, tá vendo? Perepção. Ação penal, da ação penal, que é a perda do direito de prosseguir na ação como punição ao querelante que foi inerte ou negligente no processo. As hipóteses estão previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. Quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua Só, incapacidade, foi? só uma dúvida, para não ficar com dúvida. Querelante é a pessoa que requereu o seu direito, né? Que foi Querelante é ofendido. o ofendido. É porque, na verdade, Tá. assim, tem que começar a se acostumar com esses termos, né? Tem que começar a se acostumar com esses termos, porque tu vai olhar as decisões, tu vai ver as decisões, acórdão, Jurídico. sentenças jurídicas, tem gente que fica perdido, né? Começa o querelante, o querelado, você não tem nada que o juiz acó, juiz é de quem, você tem que aprender esses termos, porque esses termos que são usados na documentação jurídica, dentro do processo. Até mesmo se você for trabalhar na área policial, né, você vai ver lá no inquérito, às vezes usando alguns termos que não é comum. O que é isso aqui? Aí você tem que estar. Então, querelante é a pessoa ofendida, na hora que ele entra com a ação e passa a ser querelante.
ou seja, o cara que requer alguma coisa. O querelado é aquele cara que foi requerido de alguma coisa. Né? O querer é de querer, de requerer. Querelante, está querendo alguma coisa. Querelado é aquele que está sendo requerido de alguma coisa. Né? Então, aqui, a peripção. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias qualquer dos legitimados. Ele botou o CAD aí. O CAD é quem? Cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Nessa ordem. Isso, nessa ordem. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente. Aqui, o querelante foi devidamente intimado para algum ato processual em que sua presença era indispensável, mas não compareceu de forma injustificada. Se a ausência for justificada, a doença não há perepção. Quando o querelante deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais, ou seja, tem todo depois a gente vai chegar ver todo o processo, né? O processo penal, né? Todas as fases. Então tem a fase final antes do juiz, né? Fazer a sentença, alegações finais. Tem todo, é tipo uma receita de bolo, né? No final tem todo agora, tem que ouvir os testemunhos, né? Tem todo o procedimento. Sempre tem que ouvir a acusação, né? Primeiro, depois você dá para a defesa. Quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação das alegações finais. A fase de alegações finais é uma etapa que se situa entre o final da instrução do processo e a sentença. Nas alegações finais, as partes têm a oportunidade de realizar sua última manifestação antes da sentença, valendo-se disso para ressaltar ao juiz os pontos mais importantes ao acolhimento de sua tese, da acusação ou defesa. Caso o querelante não formule pedido de condenação das alegações finais, há perepção. Quando, sendo o querelante uma pessoa jurídica, se esta se extinguir sem deixar sucessor. Pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, né, e não teve, né, uma continuidade da empresa, não teve sucessor, não teve sucessor também. Tem perepção, acabou o processo. Atenção, a renúncia, o perdão do ofendido, a percepção só tem cabimento nos casos de ação penal privada, exclusiva ou personalíssima. Não sendo cabível na ação privada, subsidiária da pública, nem na ação penal pública, claro. Né? Deixa eu ler de novo aqui, percepção. Fala, enquanto eu procuro de novo a percepção. Não, estava pensando aqui, né, a subsidiária, ela depende também do Ministério, né? Pois é. Né? De certa forma, então não fazia sentido. O Ministério Público vai dar esse mole, né? Vai deixar. Vou ler de novo. Se tiver materialidade e autoria, eles vão, né? Vão cair matando. Aqui, ó, prescrição. Prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória em face do decurso do tempo. Decadência é a perda do direito da ação em face do decurso do tempo. Peripção é a sanção processual querelante, inerte ou negligente. Preclusão, perda de uma faculdade processual. Preclusão pode ser temporal, lógica ou consumativa. E, diferente das demais hipóteses, não atinge o direito de punir. Você só perde o direito àquele ato processual. Tela e me enviar, não? Vou te mandar o link. Tá. De novo, prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória em face do decurso do tempo. Ou seja, prescreveu, você não pode mais punir a pessoa, pretensão punitiva. A perempção é a sanção processual querelante, inerte ou negligente. E a preclusão é a perda da faculdade processual, ou seja, daquele ato processual. A preclusão pode ser temporal, lógica ou consumativa. Né? Lógica, porque não faz mais sentido fazer aquela prova, aquele ato processual. É diferente das demais hipóteses, não atinge o direito de punir. Né? Preclusão. Você vai continuar no processo, mas aquele ato processual você não vai mais fazer. Precluiu. A gente chama de precluiu. Você tinha que fazer uma coisa, mas não fez no devido tempo, preclui. Precluiu. É tipo, era a sua vez de falar, você não fez, né? Falar que eu tô falando assim, não é só falar de boca, falar e escrever, né? Passou o prazo. E me esqueci que era a minha vez de, né, de eu colocar o documento. O juiz, não, agora precluiu.
Agora tem que esperar em outro momento, ou entra com recurso, o que foi, né? Então, já deu o horário aqui. Amanhã a gente continua com a outra ação, ação penal privada subsidiária da pública. Então, vai faltar só essa para a gente acabar os tipos de ação. Então, a gente já viu a ação. Deixa eu voltar aqui o meu quadrinho aqui que tem na... Então, a gente já viu ação pública, condicionada. Agora a gente viu a ação penal pública exclusiva. Agora a gente vai ver a subsidiária. Faltou personalíssima. Pública ou privada? Privada exclusiva. Privada exclusiva, foi que a gente viu. São duas, privada e pública. Pública condicionada e pública condicionada, né? Aham. Faltou a personalíssima, mas depois eu posso ver aqui para você. Mas é porque é personalíssima, porque essa privada tem continuidade, pelo que eu posso pegar o livro aqui rapidamente. Mas a privada, porque tem processo penal aqui. A privada é porque você pode ter continuidade, entendeu? Pelos coisas. Acho que a personalíssima você não pode continuar mais. Você não pode. É personalíssima da pessoa. Se a pessoa, felizmente, faleceu, não tem continuidade dela. Deixa eu ver aqui. Questões, prova, competência, ação penal. Aqui, ó. Ação penal pública incondicionada, ação penal condicionada à representação, ação penal pública condicionada à requisição, opções do promotor, recebimento, ação penal privada. A privada tem princípios, espécies de ação privada. Penal privada exclusiva, ação privada personalíssima, 120. Vamos ver aqui o que é. Aqui ele não botou no material, ele pulou. Ele do simplificado, acho que ele excluiu. A multa deve ter, mas a gente pode ver aqui rapidamente. 120. Porque esse livro é bom, Direito Processual Penal Esquematizado. Para concurso, né? Vou para o concurso. 120. Aqui, ó, ação penal personalíssima. A ação só pode ser intentada pela vítima se esta for menor de idade. Não, a ação só pode ser intentada pela vítima. Se esta for menor de idade, deve-se aguardar que complete 18 anos para que tenha legitimidade ativa. Se for incapaz, em razão de doença mental, deve-se aguardar sua eventual melhora. Em tais hipóteses, o prazo decadencial de 6 meses só ocorrerá a partir da maioridade ou da volta à capacidade mental. Nesse tipo de ação penal, de ação privada, caso haja morte do ofendido antes ou depois do início da ação, não poderá haver substituição para sua propositura ou seu prosseguimento. Atualmente, o único crime de ação penal privada personalíssima previsto no Código Penal é o induzimento ao erro essencial ou ocultação de impedimento para casamento, em que o artigo 236, parágrafo único do Código Penal, estabelece que a ação penal só pode ser iniciada por queixa do contraente enganado. Dessa forma, a morte do ofendido implica a extinção da punibilidade do autor, uma vez que não será possível a substituição no polo ativo. O crime de adultério também era ação privada personalíssima, pois o artigo 240 do Código Penal dizia que a ação penal só poderia ser intentada por queixa do cônjuge enganado. Porém, tal delito foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Então, na verdade, a ação penal pública, a ação penal privada, personalíssima, é igual à ação penal privada. A diferença dela é que não tem sucessor. Ela é personalíssima. Se você não entrar com ela, mesmo. você não entrar com ela, não tem um CAD. Não tem Não o tem um CAD. CAD, não tem que cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Entendi. No caso, hoje no Brasil, só existe um crime que mantém, que é o induzimento ao erro ou ocultação de impedimento de casamento. Induzimento ao erro essencial. Esse erro essencial, a gente teria que ir lá no... Penal. Não, no civil. Civil? Por quê? Porque isso aqui é um termo jurídico. Erro essencial. E erro Mas essencial... a gente não viu indução ao erro, não, irmão. Em penal, eu acho que a Não, gente viu, não? eu sei. Calma, deixa eu explicar. Indução ao erro significa o seguinte: você fazer com que a pessoa, né, faça alguma coisa erradamente.
Só que quando ele fala erro essencial, é um termo jurídico do Código Civil que diz os tipos de erro que uma pessoa pode ter no negócio jurídico. Pode ser um negócio jurídico, entendeu? Já está lá, está tipificado no direito civil, né? No direito civil, você tem assim, o que a gente chama os vícios do negócio jurídico. Você tem um dos vícios que é chamado erro. E aí, deixa eu ver aqui, artigo 136, como é que ele fala isso aqui? Deixa eu ver aqui. Que aí, na verdade, sim, porque tem coisa no Código Penal que, para você entender, tem que ir em outra legislação. Depende de queixa do contraente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É. Tá vendo aqui? Porque é só o artigo 236. É o que fala aqui: induzimento a erro essencial e a ocultação de impedimento. Vamos lá. Contrair casamento, induzindo em erro essencial, né? Em erro essencial, o outro contraente, ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, ou seja, outra coisa. Então, aqui, ó, a ação depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar e julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. E aí, se você for aqui, ó, deixa eu pegar aqui no Código Civil, você vai ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o tempo de pagamento. Espera aí, só voltar aqui. Código Civil. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Porque aí não compartilhada não, tá? Tá. Tá vendo? No Código Civil você tem a definição do erro ou ignorância. Quando o Código Penal diz de erro essencial, ele está dizendo isso aqui, ó. São anuláveis os negócios jurídicos, porque o casamento é um negócio jurídico, entendeu? Apesar de ser um negócio jurídico específico, solene e tal, mas ele é um negócio jurídico, ele tem uma relação jurídica. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanam de erro substancial. Tá vendo aqui, ó? Se você for lá, tá vendo aí o direito, o quê? Tá vendo o direito penal agora? Tô vendo. Olha como é que ele fala aqui. Olha o termo que ele usa aqui. Erro essencial, tá vendo? Entendi. E no Código Civil aqui, ó. Erro substancial. Então, na verdade, assim, você lembra que a gente leu que existe esse tipo de coisa no Código Penal, que é uma interpretação, entendeu? Uma interpretação, né, da própria legislação por outra legislação. Entendeu? Existe essa interpretação da legislação por outra legislação. Pode ser heterônoma ou homônoma. Essa aqui é heterônoma também. Tem Heterônoma, duas definições para a mesma... Né? não é duas definições. Heterônoma é porque está numa outra lei. Ah, tá. Está numa outra lei, né? Para você entender o que é que o crime está sendo. Se a definição do crime, a explicação do crime, a interpretação do crime está dentro da própria lei, dentro do Código Penal, ele mesmo explica, é uma interpretação homônima. Está dentro do Código Penal. Se estiver fora, né? Por exemplo, no Código Penal, no caso lá, quando chega nos crimes contra a administração pública, ele define o que é funcionário público. Ou seja, a interpretação está ali mesmo, o conceito. Então, não precisa ir para fora. Mas tem alguns momentos que ele precisa te mandar para fora, lá para uma portaria, né, para uma instrução da Receita, porque você não vai entender. Agora eu fiquei com a dúvida. Esse exemplo que o irmão deu aí, ó. A definição de funcionário público, a própria direito penal, ele vai falar, né? Para fins penais, né? Uhum. Funcionário público, agente, funcionário honorífico, etc. Tal. Mas
também no direito administrativo tem, não se tornaria heterônima? Como é que é? Porque, por Heterônimo. exemplo, no direito civil também trata, então tem uma definição lá. Ou por só pelo motivo de já estar especificado nesse direito penal, já seria amônimo, sei lá. Acho que seria isso, né? Porque... Vamos lá. Na verdade, não é uma interpretação, né? Seria o tipo de norma. Vamos lá, vou botar aqui para você. Depois eu explico o que você perguntou. Tá. Então, vamos lá. A doutrina divide as normas penais em branco, que tipo assim, não tem uma definição correta ali, você não vai saber. Então, homogêneas, a norma penal em branco em sentido amplo. A complementação é realizada em fonte homóloga, ou seja, pelo mesmo órgão que produziu a norma penal em branco. Né? Heterogêneos, norma penal em branco em sentido estrito. A complementação é realizada por fonte heteróloga, ou seja, por órgão diverso daquele que produziu a norma penal em branco. Além disso, em razão da reserva legal em direito penal, é proibida a analogia em mala parte, né? Em que a analogia em desfavor do réu. Assim, não pode o juiz criar uma conduta criminosa não prevista em lei, com base na analogia. Tampouco pode utilizar analogia para qualquer forma agravar a situação do réu. Cadê? Normas penais em branco. Tá vendo? Normas penais em branco. As normas penais em branco são aquelas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, a lei de drogas estabelece que diversas condutas criminosas referentes à comercialização, transporte e posse de substâncias entorpecentes. Mas quais seriam as substâncias entorpecentes? As substâncias entorpecentes proibidas estão descritas em uma portaria expedidas pela Anvisa. Assim, as normas penais em branco são legais, não violam o princípio da reserva legal, mas por sua aplicação depende de análise de outra norma jurídica. Mas a portaria da Anvisa não seria uma violação à reserva legal por se tratar de criminalização de conduta por portaria? Não, pois a portaria estabelece quais substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei. No caso, a lei, pela lei de drogas, em seu artigo 66, estabelece como substância entorpecente aquelas previstas na portaria 334 de 98. Entendeu? Porque, por exemplo, para você entender esse crime aí de ação penal privada personalista, você tem que entender o que é erro essencial, substancial. Porque tem outros tipos de erro no negócio. Pode ser um erro que não é substancial. A pessoa vai dizer, não, ela na verdade me enganou para eu casar com ela. Não, mas foi um erro substancial? Só estou dando exemplo. Ela tem bafo, agora cometeu um crime, porque ela não falou que tinha bafo. Não, isso não é um erro substancial para o direito civil. Então, você não pode trazer isso, né? Mas, por exemplo, um erro substancial que pode trazer o direito civil. Ela não falou que não podia ter filho, eu perguntei para ela. Então, isso pode ter cometido. E ela sabia desde o começo que eu falei que só casaria com pessoas que pudessem ter filho. Entendeu? Então, é porque tu tem que trazer o que é erro substancial, porque no direito civil tem erro substancial. Você faz um negócio jurídico com a pessoa, que aquilo ali é direito civil, mas isso daí também se aplica. Tem penalidade no direito civil. Tem pena, multa ali. Você vai pagar a pessoa porque ela te enganou, entendeu? Te coagiu, coação. Essa coação do direito civil não é a mesma do direito penal, mas ali também, se você olhar, vai ter vários. Deixa eu botar aqui não para você ver Pode não aqui, ser ó. o mesmo, mas a atitude é a mesma, né? Aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. Você coagiu a pessoa ao erro, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. Erro ou ignorância, vai ter dolo, vai ter coação, tá vendo? Estado de perigo. Isso aqui é direito civil, aqui, estado de perigo, lesão, fraude contra os credores. Acho que acabou. São 6, tá vendo? São 6 defeitos do negócio jurídico. E o erro está aqui, ó. Aqui, ó, o erro é substancial. Quando é que o erro é substancial para você levar para o crime do direito penal lá? Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Né? Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recuso à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico. Né? O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. A transmação, isso aqui já está vendo?
Já não é mais substancial. Os 3 casos substancial é esse. Então, aqui, ó. 139. Aqui, ó. Sendo de direito. Aqui, ó. Concerne identidade ou qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade, desde que não tenha influído neste de modo relevante. Aqui, ó. Desde que não tenha influído de modo relevante. Ou seja, você casou com o irmão errado, na verdade. Né? Eram gêmeos. É um erro essencial, substancial. Né? Concerne a identidade da pessoa. Só estou tentando elocubrar para você entender que o termo que ele usou lá, erro essencial, não é um termo qualquer. É um termo jurídico, daqui do direito civil. Civil, entendi.